Salve, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos à Cabaninha de Luz, o seu canal de encontro com o mundo espiritual. Hoje falando um pouquinho sobre a linha dos malandros e dos ciganos da Umbanda. Eu considero que sejam ensinamentos básicos sobre essas entidades, porque eu mesmo não tive grande conexão com elas. Eu tenho elas como protetores, como amigos espirituais que eu conheço, que já conversei, mas não incorporo. É uma coisa mais... Eles me auxiliam, eles auxiliam os meus guias, mas eu não tenho incorporação com eles. Então, eu gosto muito dessas linhas, mas elas não são a do meu dia a dia e não faziam parte dos terreiros que eu participava. Mas, sempre frequentando outros terreiros e tendo muitos amigos, a gente acaba conhecendo, né? Coloquei aqui dentro do curso de Exu, porque eles sempre são associados a Exu, embora hoje não sejam, mas no começo sempre vinham na linha de Exu. Hoje eles conquistaram a sua independência e cada um tem a sua linha. E vamos falar um pouquinho dessas entidades. A linha dos malandros, ela representa todos aqueles que sofreram preconceitos em vida, que foram marginalizados, aqueles que não tiveram muitas condições ou tiveram que vencer na vida sozinhos, aqueles que tiveram que utilizar da esperteza, da sagacidade para conseguir superar os obstáculos da vida. Então, malandragem não é o sentido negativo. Malandragem é no sentido de uma pessoa inteligente, perspicaz, que tem que se virar com aquilo que consegue, com aquilo que tem. Eles entendem o significado da vida nas ruas, daquele que pouco tem. E eles têm uma característica muito diferente, junto com o povo cigano. Eles conseguem trabalhar uma linha de fluxo aberto. Eles conseguem trabalhar tanto na direita quanto na esquerda com a maior facilidade. Eles têm uma energia muito mais leve que a energia de Exu. Embora alguns trabalhem com Exu especificamente, essa linha dos malandros que eu trato aqui adquiriu sua independência, então ela não precisa estar conectada a uma falange de Exu para trabalhar. Mas existem aqueles que trabalham junto com o Exu. Eles são considerados amigos para todas as horas, como se fosse um amigo de bar, sabe? Que você senta, conta as suas histórias, ele conta as dele. Eles têm um respeito imenso pela fé. Muitas vezes eles tiveram que passar fome e mesmo assim mantiveram sua fé em vida. Eles são pessoas muito ligadas a aquelas que querem alcançar uma vida melhor, que são batalhadoras. E a maioria deles, pelo menos aqueles que conheci, e pelos pontos, a maioria deles que vi, tratam de Nossa Senhora. Eles têm uma certa devoção com Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora acolhe, Nossa Senhora abriga, ela é a grande mãe. Ela é o arquétipo daquela que não trata só aqueles que merecem. Uma mãe não dá carinho só para o melhor filho, o filho merecedor. A mãe cuida do filho bom, do filho ruim. Então, ela sempre está ali para acolher. E eles se ligam muito a ela por causa disso. A saudação deles é salve a malandragem, ou salve os malandros. Tem os dois. Outras características. Essas falanges dos malandros usam como ferramentas mágicas a bengala, navalha, o punhal, o terço,
são muito devotos de Nossa Senhora, a Maraca e muitos outros objetos ligados ao culto da Jurema. Porque essas entidades, ou algumas dessas entidades, vieram desse culto. Zé Pilintra, por exemplo, que eu acho que é a figura mais conhecida. Mas também tem Zé do Coco, tem outros. E aí, essas falanges, essas linhas que descem, falange não é linha, né? Mas essas falanges que vêm junto com a linha dos malandros, elas tomam muitas vezes o nome das ferramentas de trabalho. Então nós temos a Maria Navalha, nós temos o Zé do Punhal, nós temos o próprio Zé Pilintra, né? Mas ele não temos também ligados a bengalas. Mas sempre existe algum tipo de associação com alguma ferramenta de trabalho deles. Eles são exímios curadores e também são conhecedores de ervas, plantas, banhos, que trouxeram em muito do culto da Jurema. Os antigos pajés. E eles gostam muito, eles têm uma ligação muito forte com a Bahia, muitos deles. Muitos foram alguma espécie de retirante antigo, que saiu da Bahia e veio para cá tentar uma vida melhor. Então muitos gostam dessas pessoas, são muito vinculados ao povo baiano, são meus ancestrais. Todos aqueles que visam alguma coisa, um futuro melhor, superação de adversidades, Zé Pilintra está ali. Zé Pilintra gosta muito de comércio. Eles adoram, então muitas casas os têm como os protetores do bar. Zé Pilintra ajuda no fluxo de energia de pessoas, ele é muito carismático, ele é muito alegre. Ele também pode ser sarcástico, mas ele é muito amigo e ele é muito honesto, muito verdadeiro. Zé Pilintra não tem muito essa de querer ser o político. Ele é o que ele é. Ele é verdadeiro, ele é sincero e ele é amigo de quem é amigo dele. E é uma linha muito flexível. Ela atua em quase tudo, ela atua em quase todos os trabalhos. Se chamada, ela vai na direita, ela vai na esquerda. Ela tem esse fluxo vibratório muito elástico. E eu tenho um relato pessoal. Em determinado momento eu fui chamado para conhecer lá um mundo espiritual dos Exus. E eu fui acompanhado por Zé Pilintra. O Exu que me guarda disse: esse aqui vai lhe ajudar. Eu não conhecia Zé Pilintra. Eu não sabia quem era Zé Pilintra. Eu só tinha uma noção das coisas, né? Eu sabia que existia alguém de terno branco e tal, que eu via nos lugares, mas não sabia quem era. E ali ele se apresentou realmente com a roupagem fluídica do terno branco e da gravata vermelha e me conduziu mostrando ali os lugares do reino dos Exus. Apenas eu fiquei em apenas um ponto ali, que era um ponto de recebimento de oferendas, e também existia uma vendinha no lugar assim. E ali ele falou: você não quer tomar um licuri? Que era aí depois eu entendi, o licuri é a batidinha de coco. E a batidinha de coco é uma bebida que eles gostam muito. E conversei com ele. E lembro que quando fui embora, ele foi o meu guia, me mostrou as coisas lá. E, embora eu tenha esquecido de muito que aconteceu, uma boa parte ficou registrado. E eu peguei um carinho, uma amizade muito grande com essa entidade. Eu não tenho ela como trabalho, nunca incorporei. Mas tenho um carinho, uma afinidade muito grande. Então, e ele me tem como amigo, que eu sei. Eu gosto muito de Nossa Senhora, minha mãe é muito devota. E
E a gente tem esse negócio junto também. Então é uma linha que eu respeito muito, gosto muito, mas também é uma linha que sofre muito preconceito. Porque tem gente fazendo muita coisa errada com Zé Pilintra, falando de Zé Pilintra, né? Falando que é um boêmio, né? Que vive a vida em bordel, que tem de tudo, né? Mas Zé Pilintra é um ser de luz. Ele samba pelas diversas linhas, pela direita, pela esquerda, onde precisar dele ele tá. Então fica aí o meu salve para Zé Pilintra, para todos os malandros, né? As pombagiras que atuam nessa linha, Maria Navalha, né? Tem outros, né? Aí agora vou falar um pouquinho sobre o povo cigano. O povo cigano, em sua maioria, eram nômades. Eles não estabeleciam um território, ficavam ali. Embora tenham existido os povos que se fixaram. Só que muitos, quando migraram para o plano espiritual, eles escolheram se vincular. Uma parte foi para a esquerda, porque gostou, porque achou que tinha uma afinidade, e outra parte acabou indo para a direita, porque também gostou, se vinculou, tinha uma energia do Oriente que fazia parte do que eles acreditavam. E aí começou a ter essa manifestação dupla do povo cigano do Oriente, que é hoje o que prevalece em sua grande maioria, e das pombagiras ciganas, que eram efetivamente ciganas, e dos Exus ciganos, que eram efetivamente ciganos. Mas também é uma coisa que o povo cigano abriga todos que precisarem. Então você pode não ter sido cigano e entrar numa falange cigana por encantamento, por gostar, por ter afinidade. Mas existem os ciganos do Oriente, que é o que prevalece. Mas pode ser de ocorrer, de aparecer uma pombagira cigana e ser efetivamente uma cigana que trabalha como pombagira. Tem gente que discute, né, se a pombagira cigana é cigana ou não é cigana, né? Aí fica. Eu acho que podem ter espíritos ciganos trabalhando tanto na direita quanto na esquerda. É o meu posicionamento. Ah, por que não? Ah, porque o cigano é um povo mais livre. O cigano é um povo mais leve. Eu concordo. A vibração dos ciganos, ela é totalmente diferente da vibração dos Exus. Ela é infinitamente mais leve, menos densa. Eles são mais alegres. É uma alegria diferente, porque o Exu ele tem aquela alegria, aquele sarcasmo, mas os ciganos é uma alegria mais leve, mais, sabe, mais prudente, um negócio mais solto, assim, né? É uma coisa que você só sabe quando você sente a vibração. Ambos gostam muito de cantorias, então você vai ver que o Exu gosta da cantoria, o povo cigano gosta da cantoria, todos gostam de festa, são linhas que gostam muito de festa, que festejam a vida, que festejam os ancestrais, os antepassados. Então, esse povo cigano ele adora receber frutas, gosta de moedas, gosta de incenso. E ele utiliza todas essas energias nos seus trabalhos espirituais. A saudação deles é salve ou optcha. E optcha significa salve. Mas cada terreiro trabalha de um jeito.
As características dele, a gente pode ressaltar que uma alma que trabalha com o povo cigano pode não ter sido cigano. Ela sempre, eu já disse isso, a egrégora, ela é muito expansiva e atrativa e ela recebe as pessoas de coração aberto. A santa que eles têm é uma santa muito ligada à compaixão, né? E tem uma energia muito feminina essa egrégora. Mesmo os homens e as mulheres têm uma energia feminina. Significa que eles sejam homossexuais ou não, ou heterossexuais. Eles têm uma vibração mais feminina, mais delicada, mais doce. Eles utilizam panos, fitas, leques em seu trabalho. Eles usam flores, perfumes, em alguns tipos de magia. Muitos incensos, eles adoram incenso. Eles são mestres em encantamentos e quebrar maldições. Dizem as lendas, né, em mandar maldições. Eles são mais famosos por isso. Mas aqueles que trabalham na linha da Umbanda não mandam maldições. Apenas quebram, porque têm o conhecimento. É muito melhor espíritos que sabem como fazer quebrar do que aqueles espíritos que nunca tiveram contato com aquilo. Eles também têm um forte vínculo com a ancestralidade. As mulheres têm um grande destaque, inclusive, né, até pela santa protetora deles ser uma energia feminina, né, não é um santo. Nós temos ali uma figura patriarcal, como Jesus, é sempre uma figura materna. Então eles têm uma forte ancestralidade, uma ligação com a energia feminina, conhecimento das fases lunares em magia. E a lua significa o próprio feminino. Eles são mestres em oráculos de adivinhação. Aqui a gente tem que destacar: o baralho cigano não é cigano. Por mais que aquelas pessoas gostem de falar, não, mas é cigano sim. Vamos sair da nossa zona do que a gente acha e vamos pesquisar. E a história vai mostrar que não existe fundamento. O baralho cigano, ele é apenas um baralho. Não existe nenhum resquício histórico de que existiu um baralho diferenciado que foi criado por ciganos. O que é diferente da quiromancia, que era muito praticada, da leitura na borra do café, em outros tipos de oráculos utilizados pelo povo cigano. Mas o baralho cigano não é cigano. O baralho cigano foi criado depois, com intuito meio comercial. Em determinado período histórico, as pessoas quiseram criar um jogo de cartas para entreter a sociedade daquela época. Não dava para ter um banco imobiliário, não dava para ter um jogo da vida. Então criou-se um jogo de cartas. E esse jogo de cartas simularia a vida e seria jogado como uma forma de adivinhação. Não tem nada de divino nisso. Pois bem, os povos ciganos, nômades, precisavam de alguma coisa para ganhar algum dinheirinho. E esses baralhos, eles eram muito fáceis de transportar. Então, para onde o povo cigano ia, levava o baralhinho no bolso e ganhava seu dinheirinho. Com o passar dos anos, a imagem dos ciganos foi sendo estereotipada cada vez mais com esse baralho, cada vez mais como os senhores das maldições. Isso foi uma questão cultural e muito ligada ao cinema.
é muito ligado a histórias de terror. Os ciganos levam as crianças embora, e tem toda uma mística nisso, né? Porque eram os povos que as crianças sumiam logo depois que um povo cigano, que uma caravana de ciganos passavam por ali, e aí associaram a esses povos que não tinha nada a ver, né? Às vezes a pessoa sumia mesmo, ou morria. Algumas regiões eram muito perigosas em determinadas épocas, né? E a criança ia brincar num pântano, morria ali, ninguém achava e botavam a culpa nos ciganos. Mas não existe o baralho cigano. Depois nós temos o baralho, essa forma de jogo, ela ganhou muita notoriedade com a Madame Lenormand, que inclusive jogou cartas para as figuras históricas muito poderosas, inclusive Napoleão Bonaparte, né? E ela tinha uma sensibilidade a mais. Mas não eram as cartas que diziam as coisas, era a sensibilidade delas. A sensibilidade da pessoa, o médium ali, as entidades guias. Então, quando uma entidade está lendo um baralho, na realidade não existe nada que diz o futuro da pessoa ali pelo baralho. Se você pegar uma teoria sobre o jogo, como ele se mostra ali, e for pegar o que uma entidade verdadeira vai falar, não vai bater em 90% dos casos. As cartas funcionam para enganar o ego das pessoas. A pessoa tem que ter ali então a entidade usa aquele negócio para ludibriar o ego da pessoa, para deixar ela mais receptiva, e a entidade realmente solta aquilo que ela sente na vibração. O baralho é só uma ferramenta para o ser humano, mas não é uma ferramenta das entidades. Basta estudar toda a história do baralho cigano, da Madame Lenormand. Vocês vão ver que o intuito desse baralho é mais comercial, não tem nada a ver com o tarô, por exemplo, que tem uma história, tem uma ligação, uma conexão com portais divinos e etc. Vamos lá. A faca é muito utilizada por eles, a faca, o punhal, é um elemento da magia deles. Tem muitos mistérios e segredos envolvendo um punhal. Eles gostam muito de trabalhar com questões de saúde, principalmente de maternidade. Santa Sara, que é a santa deles, tem essa ligação, essa conexão com a maternidade. E eles gostam muito de quebrar magias e maldições. São muito bons, são muito alegres. A energia deles é uma energia muito contagiante. É um pouco diferente da energia de uma pombagira, que é alegre, é divertida, é gostosa, mas é uma energia um pouco mais densa. A energia do povo cigano é uma energia leve, você se sente leve, você sente uma vibração gostosa, assim, uma vontade de rir. Então tem essas diferenças. Não é que um seja melhor que o outro. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, mas as entidades se modificaram. Uma boa parte no início dos trabalhos com o povo cigano se notava mais as pombagiras ciganas, pombagiras que efetivamente eram ciganas e trabalhavam na linha da esquerda por afinidade, por padrão vibratório. E depois todo esse povo cigano começou a se materializar numa linha do Oriente. E essa linha do Oriente tem outros povos. O cigano é só mais um ali. Tem os povos ligados a Buda, o povo Maitreya, um povo assim do Tibete, umas coisas doidas assim. Que depois a gente fala quando a gente for falar de Shambhala e dos mestres ascensionados. Aí trago aqui a figura de Santa Sara Kali,
que lembra muito Iemanjá, porque ela é muito ligada ao mar. Existem histórias dela, lendas dela ligadas ao mar, a fertilidade, sempre a maternidade e a proteção. Então Santa Sara, ela e tem alguns aspectos, como vocês podem ver na imagem, ligados à fartura, ligados assim. Então eu posso dizer que ela é um misto da energia de Iemanjá com a energia de Oxum. Então é uma coisa, existe essa mistura de energias assim. E é isso, gente. É um bate-papo mesmo. Eu não sou um profundo entendedor desses povos, embora tenha protetores, escute eles e converse com eles, mas menos do que os outros. Mas eu tenho o cigano Pablo, que de vez em quando bate um papo comigo, aparece e dá um oi. Olha, já apareceu, ele gostava muito de vir na ayahuasca, esse cigano Pablo. E não tinha nada a ver, que tava tocando a música de Mata, Juramidã. E aí aparece lá o cigano Pablo. E ele bate altos papos comigo. E de vez em quando ele aparece no sonho, mas é sempre o mesmo, é o cigano Pablo. Valeu, gente. Espero que tenha ajudado vocês. Compartilhem, me ajudem. Ajudem a divulgar o canal, ao projeto de envio de energia coletivo. É um projeto nosso, é um projeto para todo mundo.